ingrata ou grata função, pela segunda, é fazer um wrap-up, fazer um resumo do que falaram os colegas dentro do meu tema e dentro da minha exposição. E tentando provocar a reflexão de vocês e contestar aquilo que eu acho que precisa ser contestado, não porque eu estou contra alguém ou contra alguma doutrina, mas porque a função do doutrinador também é provocar reflexões através de contestações. E fiquei muito grato de ouvir a palestra do Alexandre, porque ele me deu munição para contestar. Certo? O Luiz Flávio me deu um pouco de chão e depois puxou o tapete com as interpretações do cara. E o Fernando, no Xará, ele, como diz um filósofo da novela das 9, ele passou a visão. Né? Ele passou a visão do que está acontecendo. Porque a gente vem de uma escola extremamente positivista. Nós nos formamos da escola positivista. Nós vivemos da escola positivista. E nós somos alunos de positivistas. Nós admiramos a queridíssima professora Isabel Teres, que escreveu uma tese sobre tipo. E fechou o tipo. Mas tem um contexto histórico. Se não fechasse o tipo, ela não tinha doutorado. Ela pesquisou a mesma doutrina alemã, mas ela fechou o tipo. E eu acho que é um excelente trabalho, um trabalho que eu usei de referência para a minha tese de doutorado. E eu entendo que a gente está diante de um monumento de personalidade, um monumento de doutrinadora, que olhou para o tipo e fala sobre renda. Ela dá aula de renda, conceito de renda. E a minha função aqui é ver se a gente tem um conceito de renda. Será que a gente tem um conceito de renda? Alexandre, a gente tem um conceito de renda indeterminado. A gente tem um tipo aberto de renda. A gente não pode ter estrita legalidade ou tipicidade cerrada quando a gente está diante de renda. Porque se vocês entenderam o mesmo que eu entendi, ou que eu pude entender dos meus antecessores que falaram sobre contabilidade, a gente está falando de conceito indeterminado. Quando a gente fala em renda acréscimo, a gente vai falar um pouco mais para frente, será que a gente pode falar renda acréscimo em pleno século XXI? Seria mais ou menos como você falar assim: Dona Bica, traz café! Personagem da novela das 9. O pau comendo, a mulher torrando o patrimônio dele, e a gente está falando: não, aqui não acontece nada, tudo sob controle. Não pode, não dá, é fora da realidade. E nós, às vezes, ficamos presos a conceitos que estão fora da realidade. E o Brasil acabou de fazer um papelão ao não assinar um acordo multilateral preso a uma irrealidade. E faz um tratado com a Argentina em que promete aplicar PPT e LOB, que são padrões de combate à evasão tributária, à elisão tributária, e dá uma rasteira no argentino. Muita gente gosta de fazer isso no futebol, mas não pode num tratado internacional, porque estamos presos a uma irrealidade. Nós estamos trabalhando com uma posição que o mundo não trabalha mais. E quando a gente fala em contabilidade, a gente tem que lembrar o seguinte: nós não estamos falando em direito natural. Então não é nem o Eurico da novela, nem a Ritinha. Certo? Pô, nada. Vai ficar nadando no aquário. A gente vai ficar nadando no aquário. Então não é nem estrita legalidade, certo? Não é nem tipicidade cerrada, nem direito natural. Nós estamos falando de direito. E direito pressupõe lei, pressupõe regra, pressupõe determinação, pressupõe aproximação axiológica. E como a gente tem que trabalhar, a gente tem que falar assim: muito bem,
tudo que a gente está tratando aqui tem que ser útil para quem vai vender imóvel, para quem vai fazer permuta, para quem vai fazer transação imobiliária, que é a minha função, provocar. Então a gente tem que pensar o seguinte: o artigo 43 do CTN está modificado? Foi alterado? Teve alguma lei que mudou o artigo 43 do CTN? Ou ele está lá, ninguém mexeu com ele? Mas como o Fernando, meu xará, passou a visão, nós temos realidades econômicas que estão acontecendo todos os dias. E em 2001, o mundo pensou sobre elas. A Europa pensou sobre um padrão, uma base comum de tributação do lucro das empresas. Porque é necessário, em plena globalização, que a gente pare de ficar encastelado e trabalhe com conceitos indeterminados, como está na nossa lei, ou seja, não estamos falando de direito natural, nós estamos falando de renda, conceito indeterminado, ou renda atípica, como vocês quiserem. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: a proposta de uma contabilidade internacional que está vigente no mundo, gostemos ou não gostemos, é estas indagações que estão ali. Então veja, nós temos uma nova base para o fato gerador renda. Vamos chegar ao final desta exposição, nós temos uma nova base de fato gerador renda, ou talvez a gente tenha que procurar uma fórmula comum de apuração do lucro. A fórmula comum. Nós não estamos a reinventar o direito. Nós não estamos tratando de direito natural. E nós também não estamos dizendo que o direito tributário deve se curvar a outras fontes do direito. Mas também não podemos esquecer que o direito tributário transita com o direito privado e se abebera, absorve o direito tributário e o direito privado. A questão que está aqui, e o Fernando antecipou, nós temos uma nova realidade. A Lei 12.973, quando falou da permuta, quando falou do valor justo, ela está dizendo primeiro para lucro real. A questão não é lucro presumido. Nós estamos discutindo lucro presumido, muito embora, a gente já vou antecipar para vocês, a gente vai falar do lucro presumido porque a Receita choveu no molhado com parecer COSIT. E que a gente vai ver também que se chovesse, não chovesse, não ia mudar a realidade das empresas. Mas o fato é, o que é avaliação a valor justo? O Fernando deu a visão. É o quê? Eu preciso avaliar o imóvel que eu recebo. Depois, eu preciso avaliar o imóvel que eu vou entregar para dizer o seguinte: lá na frente, quando eu tiver o prédio, lá na frente, quando o prédio estiver pronto, e eu recebi um imóvel, pus um prédio em cima e vou dar unidades, eu tenho que dar um valor que é o valor de expectativa. E este valor é jurídico, gente. Eu não estou falando de regras não positivadas, eu estou falando de direito positivo. Direito positivo e direito contábil. Nossa, daqui a pouco vão me crucificar. Todo direito contábil, Satanás, fora! Gente, a Europa trabalha com o direito contábil como matéria dos cursos de direito nas universidades. O direito contábil é um direito tão importante quanto os ramos do direito para as universidades. Se eu falar direito contábil na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, vão me bater. Pelo amor de Deus, sai daqui! Gente, a gente tem que pensar o seguinte: existe o direito. Se você não quiser chamar de direito contábil, chama de outro nome. Mas você precisa tratar deste fenômeno. A questão, então, é um pouco como o Fusca
tudo isso suado. Não sei se vocês já repararam, toda vez que você compra um carro, você passa a prestar atenção no carro que você tem. Todo carro igual que passa na rua, você fala, oh, olha o meu carro, olha o meu carro. Você fica achando que o teu carro, tô podendo, né? O carro, Fusca já não era muito o meu caso, né? Porque o carro, tinha um Fusca aqui, a gente viu asfalto, não sei se vocês já tiveram Fusca, mas quando está muito podre, passa o asfalto, você fica vendo o asfalto, é muito legal, né? É aquela noção de velocidade. Certo? Então, aí você fica olhando, VCG, um Fusca em tão péssimas condições quanto o teu, se sentir melhor, né? Então, o que acontece com a contabilidade, gente? É uma perspectiva. Nós estamos diante de uma nova perspectiva. Então, veja, o que difere o imposto de renda do imposto secular de 1790? Nós estamos falando de uma tributação de massa. Nós estamos falando de simplificação. Nós precisamos observar instrumentos simplificadores para possibilitar a aplicação do imposto de renda. Senão não vai rolar. Não adianta a gente tentar estabelecer regras que na prática não se realizam. Esta é a função da contabilidade no direito tributário. Para isso nós estamos falando de valor justo. Mas nós estamos dizendo que você tem que tributar. Nós estamos dizendo que é preciso observar, e esta é a função do IFRS, essa é a função dos CPCs, é a padronização que permita uma condensação conceitual, que permita uma aproximação do conceito de renda que nunca será estrito, que nunca será determinado. O dia que for determinado o conceito de renda, vocês corram, porque a gente estará no estado de exceção. Então, esse é o problema. Nós estamos falando agora de padrões internacionais, que também na Europa teve toda uma preocupação se esse padrão ia trazer alegria ou tristeza. Toda uma preocupação se ia mudar o princípio da legalidade na determinação do imposto de renda. Não vai mudar o princípio da legalidade para a definição de imposto de renda. Isso eu garanto para vocês, porque é isso que nós estamos observando há 15 anos. A definição de padrões contábeis na Europa foi definida há 15 anos. De 2006 para cá, ou seja, pouco mais, 11 anos, eles estabeleceram os padrões contábeis. E esses padrões contábeis informam o imposto de renda. Mas ao informar, o que acontece? Acontece um risco para o sistema tributário. Qual que é o risco? Por que a gente precisa ter cuidado? Como o Alexandre falou. A gente precisa ter cuidado, não com arbitros. A gente tem que tomar cuidado com o excesso de fontes. A gente não tem que ter medo de que as regras contábeis sejam definidas em Londres, que inventou esse trem todo, e a gente vai aqui abaixar a cabeça e vai aplicar as regras. Não. A gente tem um comitê de pronunciamentos contábeis. E a gente vai ver lá na frente, no final, que é o comitê de pronunciamentos contábeis que salva a lavoura. Porque se dependesse do parecer positivo, a gente estava lascado. Certo? Lasquei-me. Certo? Porque esse é o problema. Se eu depender da estrita legalidade, eu posso chegar nessa posição, lasquei-me. Então aqui, o problema é o risco. Por quê? Nós estamos falando de regras de direito privado, tão regras de direito privado como nós adotamos nos nossos diálogos nesta tarde aqui, e essas regras de direito privado são plurifacetárias. Elas são plurais e elas vêm de várias fontes. Então, qual é o risco que corre? Que é o risco que está se estudando em matéria de direito tributário. É o risco de erosão, porque eu tenho não um direito civil, mas eu tenho
tenho o direito civil, um direito societário e o direito contábil. Quando eu tenho 3 ou mais fontes normativas, o que acontece com o direito tributário? Ele corre um risco de erosão. Mas a erosão está onde? A erosão está na fonte de absorção. Eu absorvo de diversas fontes, de modo que o próprio direito civil, está sendo estudado lá fora, está sofrendo erosão. Porque o direito civil, ele não é mais único a informar os outros ramos do direito. Ele tem outros direitos, tanto o direito privado quanto o direito civil, que informam o direito tributário. Então o direito tributário está sendo informado pelo direito contábil, está sendo informado pelo direito societário. Se você não quiser o direito contábil, o societário já te basta. O societário é fonte para a gente tributar. Mas é uma fonte que não gera insegurança. É uma fonte que gera determinação. Agora veja, ao absorver várias fontes, eu sofro de inconsistência. O direito tributário é uma das causas da erosão, agora estudada pelo BEPS, Base Erosion, ou seja, a erosão de base que está acabando com a nossa arrecadação no Brasil, é um fenômeno estudado por esta inconsistência. E a Receita Federal divulga dados, é público isso, da inconsistência fiscal do nosso sistema tributário. Ou seja, como você tem uma erosão de base, uma erosão de fontes, você deixa de tributar a riqueza como você poderia. Ou porque você está preso à estrita legalidade e você não tributa serviço, que é o que está acontecendo. Então, serviço, locação de bem imóvel pode, locação de bem imóvel não pode. Por que não pode? Ah, não, porque é obrigação de dar, obrigação de fazer. Começa uma pavulagem que não chega a qualquer lugar. E aí o que acontece? Você não tem a base tributária. Então a inconsistência da base tributária também se dá pelo apego excessivo a regras, pelo apego excessivo à tipicidade, o que não quer dizer indeterminação. Então vejam vocês, dentro da lógica da 11941, dentro da lógica da 12973, como o Fernando disse, eu preciso ter uma revisão do que vai ser minha rentabilidade futura. E dentro da minha rentabilidade futura, eu tenho que trazer a valor presente, e este fenômeno de perspectiva do que vai acontecer é o maior contributo que a 12973 trouxe. Ele te joga para você pensar numa perspectiva, ou seja, eu tenho que, na hora de permutar imóvel, eu tenho que ver, você me deu uma casa velha, um monte de terreno baldio, eu vou transformar num prédio. O prédio vai sair legal? Pô, espero que sim. Como é que vai ser a rentabilidade futura? Eu tenho que projetar isso e trazer a valor presente. Isto eu faço por uma consideração econômica. É uma consideração econômica. Eu estou considerando o valor que eu tenho hoje de um imóvel zoado por um imóvel bacana que eu vou entregar lá na frente. Pode ser que seja uma crise como encontramos hoje e o valor esteja muito abaixo de mercado, mas eu tenho que projetar. Esta projeção só vai virar renda se eu tiver alienado o patrimônio e esta renda será transformada em receita. E esta receita vai ser tributada, como diz a lei do imposto de renda. Só diria o seguinte, talvez a gente não fique no mesmo balaio do professor Ricardo Mariz de Oliveira, meu queridíssimo professor Ricardo Mariz de Oliveira, nosso presidente do TDC, em que ele diz que há uma neutralidade em que a contabilidade não interfere na questão de direito tributário, não interfere na apuração da renda. Mas os eventos econômicos repensados pela estrutura padrão pensada mundialmente, globalmente, esta sim interfere. E a gente acabou de ver a excelente exposição do Luiz Flávio para falar, olha, Luiz Flávio, o ágio
pai dele e o vendedor explicou dessa forma tão didática. Eu queria ter um vendedor de carro que me explicasse desse jeito. Você está pagando ágil, evento ágil, diferença. Excelente, mas não é assim. O ágil é tão indeterminado que se a gente ficar um congresso inteiro explicando, não vamos chegar a uma conclusão. É preciso uma aproximação axiológica. Eu não sei o que é ágil, sei o que é Fusca. Fusca eu sei, tive vários. Mas ágil eu não sei, renda também eu não sei. Esses conceitos indeterminados demandam uma aproximação axiológica, que o direito não tem a obrigação de fazer. Ele precisa absorver essas aproximações de outros ramos do direito. Então veja, se a ideia é eu absorver, essa absorção pode abalar minhas estruturas se eu não estiver no campo da legalidade. Mas quando eu estou no campo da legalidade e eu vou deduzir o ágil, veja assim, a dedutibilidade é uma cláusula geral. Se não for cláusula geral, corra. Dois motivos para correr, certo? Corra, porque ela precisa te dar uma aproximação. Eu vou deduzir aquilo que é possível deduzir. De manhã falaram que podia deduzir propina. Eu tenho lá minhas dúvidas. Dedução de propina? Ué, mas não foi, não foi ninguém que falou, foi o professor Schwebe, com toda a força retórica do professor Schwebe. Se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto, pergunte para o professor Schwebe, porque ele tem uma retórica que é do balacobaco. É meu irmão, eu falo isso com todo o carinho que eu tenho por ele, porque ele tem uma força retórica que faz você convencer. Não tem que falar do propina. Pô, propina, lógico, sempre foi dedutivo. Está pensando o quê? Então, agora, essas questões, vocês precisam ver que nem sempre é possível ter esta precisão. Por isso que o direito tributário, e na questão da apuração da renda, precisa de aproximação. A realidade econômica estudada pela contabilidade e pelos padrões internacionais adotados permite que você chegue ao mínimo valorativo que você considere adequado para a apuração do lucro. Esta é a proposta do Fogel. Esta proposta do Fogel é um dos maiores internacionalistas que a gente pode ter pensado. E quando ele doutrinou, ele deu aulas para o professor Schwebe e deu aulas também para outros, como o professor Humberto Ávila, ele estava realizando essa ideia, porque ele pensava num sistema tributário global, em que nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos num sistema tributário global, gostemos ou não. Façamos malcriação de não assinar tratado multilateral ou não. Nós temos que entender isso. Então veja bem, quando a gente trabalha com ágil, pessoal, o ágil é um conceito indeterminado. Mas o ágil tem uma determinação que o CPC vai te dar e você vai ter que repensar o teu conceito de renda. Então aí eu discordo um pouco do meu xará Fernando, da visão que ele me passou, porque, ao contrário que o Humberto Ávila disse essa manhã, patrimônio é patrimônio, renda é renda. Certo? Não é isso que você falou? Essa é a minha leitura dele. Então, e a minha leitura da tua leitura é dizer o seguinte, que patrimônio é patrimônio, renda é renda, até ontem. Hoje não é mais. Patrimônio, eu não posso mais tratar da forma como eu vinha tratando, hermética, e nem renda. A renda não é mais acréscimo patrimonial. Por isso eu recomendo a leitura do brilhante artigo do professor Schwebe, quando ele diz que você está diante de um mito do lucro real. Porque você acha que renda é acréscimo patrimonial, mas renda não é mais acréscimo patrimonial, porque para a determinação do lucro, eu tenho várias ficções.
Uma delas é o lucro presumido. Que é uma ficção do lucro presumido, é uma simplificação que não faz o menor sentido, mas ajuda na tributação. E ela é uma opção válida. Então veja, a lógica contábil, ela nos ajuda a determinação do lucro, mas ela é útil para a determinação do lucro real. E ainda na questão de determinação do lucro real, eu preciso fazer uma consideração econômica, eu preciso projetar isto para que nas incorporações eu tenha algo próximo da realidade que eu quero tributar. E aí eu vou ter efeitos econômicos tributários. Então, se vocês quiserem crucificar, crucifiquem o joelho, certo? Que deu parecer perfeito para dizer, esses efeitos econômicos tributários justificam o ágio. É o PowerPoint, é a planilha. Eu não preciso de um laudo do Eliseu Martins para falar, olha, é o Eliseu Martins. Então, a definição de ágio, diga, definição de ágio é o que o Eliseu Martins diz que é. Você vai explicar isso para a Receita? Explique, você vai perder. Então, a definição de ágio é uma consideração dos efeitos econômicos para chegar onde você quer. Então, veja, para fechar esta ideia, inclusive fechar a função que eu tenho, que é falar da permuta de imóveis e a consideração do parecer COSIT número 9 de 14, eu tenho que chegar à seguinte conclusão, veja, eu tenho que adaptar o direito econômico às relações econômicas e sociais atuais, absorvendo o direito privado, porque o IFRS, o CPC é tão direito privado quanto o Código Civil, e tomar cuidado para que não tenha essa multiplicidade de fontes, para não enfraquecer meu sistema tributário. Mas eu tenho que resolver esse problema. Este é o problema prático. Este é o problema da tia Nazaré, a única que trabalha na novela, aquela tiazinha que fica no bar. Ninguém trabalha na novela, só ela trabalha. Esse é o problema prático. Eu preciso permutar o imóvel. Para permutar o imóvel, eu preciso pensar o seguinte. Primeiro, eu estou falando do quê? Eu estou falando de um parecer normativo que diz que para o lucro presumido, a permuta é receita. Mas tem um detalhe. Se o valor do imóvel recebido como permuta é receita, ele o é porque qualquer ingresso no lucro presumido é receita. Então não vale uma consideração, gastamos tempo enorme falando de permuta no direito civil, se tem torna, se não tem torna. Qualquer ingresso no lucro presumido é receita. Esta é a regra. Se você não quer, vai para o lucro real. Então, quando eu recebo um imóvel, entro um imóvel, e eu estou no lucro presumido, será receita. Mas não será receita porque alguém está entendendo mal o que é permuta. Se eu não quero, fico no real, aí o imóvel que entra vai para o meu passivo, eu tenho uma obrigação de entregar o imóvel. Quando eu entregar o imóvel, vai fazer o encontro de contas, o valor justo vai ser apurado, valor justo este CPC, para apurar o quê? A diferença. Então veja, o CPC 30 e 47 vai salvar a lavoura, porque o CPC 30 e 47 são considerações contábeis. E eles dizem que na permuta, quando há igualdade de valores, não há nada, não há renda. Porque entra um valor por 10, sai um valor por 10. Precisava o CPC dizer? Precisava. É importante que o CPC diga? Sim. Ele é direito tributário? Não. Ele é direito privado? Sim. Ele é legal? Sim. Então, aqui, veja só, quem está ajudando não é o parecer COSIT número 9 de 2014, é o CPC. Então, como é que fica a questão? Peraí, não pode? Pode. O CPC serve para aproximar, serve para esclarecer. Então, veja, paradoxalmente, o parecer
Exposit salva a minha consideração, me traz um esclarecimento, apenas para dizer, olha, lucro presumido, ingresso é renda. Eu gosto ou não gosto. No lucro real, não. 12.973. CPC 3047 não tem renda. Então vejam vocês, aqui nós temos que fazer escolhas. E as escolhas é para abrir a polêmica, pensar sobre o que foi dito, respeitar cada palavra dita pelos meus antecessores, são brilhantes tributaristas, e provocá-los, e testar. E a gente tem esta função deste brilhante congresso, que eu espero que vocês tenham gostado, como eu gostei de falar essa tarde para vocês. Obrigado.